E você de casa, o que faz para economizar energia agora no verão? Porque usamos aí mais ar-condicionado, ventilador, geladeira na potência máxima e por aí vai, né? Então nós vamos passar algumas dicas aqui. Aliás, nós vamos conversar com a engenheira elétrica, né? Luana Weber, que vai passar essas dicas pra gente. Boa tarde, Luana. Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Bem? Muito obrigada. Justamente sobre isso, né? Agora, essa época do verão, acaba que a fatura de energia do consumidor vem um pouquinho mais alta, o pessoal se assusta e tem algumas dicas, né, que a gente pode estar deixando para o pessoal de casa. E quais que são, então, os principais erros que as pessoas fazem agora, Luana, achando que vão economizar energia e que, na verdade, acabam gastando mais? Exatamente. Algumas dicas, né, que a gente sempre traz é aproveitar ao máximo possível a luminosidade natural. Então, o pessoal que está em casa, deixar as janelas, as áreas mais ventiladas, e as funções mecânicas de luzes, ar-condicionado, tentar dar uma desligada quando não tem ninguém no ambiente. Não precisa deixar o ar-condicionado ligado antes de você for utilizar aquele espaço. As pessoas às vezes querem deixar ligado para quando estiver no quarto já está refrigerado. Então tudo isso acaba gastando, né, mais energia. E alguns cuidados também ali no uso da dona de casa mesmo, né? Seja um ferro de passar roupa, seja um equipamento que você vai estar utilizando, uma máquina, até mesmo questão da cozinha. Hoje nós temos muito eletrodomésticos que são elétricos, o fogão de cooktop, um forno ali de indução também. Então, toda essa questão a gente consegue estar fazendo um planejamento para que você não consuma energia além do necessário ali nesse seu uso. E a gente sabe que no verão a gente acaba consumindo mais energia por causa desses itens, né? Mas como buscar, então, essa economia de energia? O que se pode fazer, Lu? A gente sempre dá as dicas primeiro, né? Pensando nessa questão de como que você está usando a sua energia de forma consciente. Depois, se você observar, olha, eu já tenho esse cuidado, Luana, eu já não deixo o ar-condicionado ligado, não uso chuveiro na potência mais quente. Tem algumas dicas que a gente esquece. Por exemplo, sabe aquele botão que regula a geladeira quando você está no modo inverno e modo verão? As pessoas esquecem de olhar essa regulagem, então acaba deixando a geladeira numa única regulagem o ano inteiro. E isso faz com que você acaba tendo um consumo maior de energia, né? Às vezes você aumentou ali numa época que estava mais quente e nunca mais regulou. Então sempre dá essa atenção também. Dimensionamento de alguns equipamentos, né? Nós temos alguns itens, voltando novamente para essa pauta do ar-condicionado, que a gente vê muito, que as pessoas acabam dimensionando de forma errada para os ambientes, então compram máquinas com uma potência menor do que o necessário para climatizar aquele ambiente, então ele precisa ficar ligado numa potência maior e por muitas horas para atingir uma temperatura que seja um conforto térmico para o cliente, né? Então a gente também pensa nessa questão ali de ajustes das máquinas. Então são algumas dicas que a gente consegue estar dando para o pessoal de casa. E assim, e para quem quer investir no ar-condicionado, falando desse bichinho que está sendo usado bastante ultimamente, né? Quais as dicas na hora da compra para ter esses cuidados na hora de economizar energia? É pelo espaço, porque às vezes a pessoa nem tem noção disso daí também. Exatamente. A gente fala em 12, 18 mil BTUs, acho que tem até de 24. Tem até maiores, inclusive, se for para algumas casas que tem aquela área gourmet maior, né? Então você pode colocar nas indústrias também. Que vão em cima, exatamente. Tem algumas dicas, né? Então, pensando assim, se você fez uma residência nova, né? E às vezes você já tem um acompanhamento de um profissional, um arquiteto, um engenheiro, a orientação desse profissional, ele já vai te trazer qual é a potência para cada ambiente. Agora, pensando se você está querendo fazer uma troca de máquina ou nunca teve um ar-condicionado e está buscando fazer uma instalação em algum ponto, existe profissionais, justamente alguns desses que eu comentei. O mais certo seria procurar um engenheiro mecânico para fazer esse dimensionamento. Então, ele vai ser baseado, o cálculo, de acordo com a área daquele espaço e a quantidade de pessoas que ocupam aquele espaço. Então, veja como é diferente. Quando eu falo em colocar um ar-condicionado num quarto de casal e colocar um ar-condicionado numa sala de aula,
a quantidade de pessoas é diferente. Talvez o tamanho pode ser o mesmo, mas a quantidade de pessoas também vai influenciar nesse cálculo para eu saber a potência correta da compra. E aí, depois que você tiver esse valor, né, qual é a quantidade de BTUs necessária, você pode olhar outros itens também que vão facilitar ali na sua economia. Buscar equipamentos que tenham o selo do Inmetro, buscar equipamentos, talvez inverter, que é uma tecnologia também que traz essa questão da troca de ar, e olhar a sua instalação elétrica. A gente não pode esquecer dessa parte, que é a compatibilização da potência com a fiação e o disjuntor, para trazer também, além do correto funcionamento da máquina, essa questão da economia e da segurança está atrelado também com essa questão elétrica. E assim, e por que geralmente, Luana, os ar-condicionados eles vêm na voltagem 220? É para economizar já também? As pessoas, às vezes, elas se enganam um pouquinho, né, nessa questão do 220, do 127. De forma geral, a gente pode trazer que isso é um mito, mas as pessoas vão falar, Luana, mas eu já tive um equipamento e acabou que na minha fatura eu vi alguma diferença. Mas se eu for trazer uma explicação mais técnica, puramente matemática desse cálculo, é um mito, né? O 127, 220 acaba que tem o mesmo consumo. A única questão que é assim, quando você tem o aparelho 127, ele vai sobrecarregar uma única fase da sua edificação. O 220 já vai estar dividido ali em duas. Então, talvez para bitola de fio, vai ter uma economia na instalação da infraestrutura desse equipamento, mas não na questão de consumo elétrico, né? Está se tornando cada vez mais convencional ter alguns equipamentos no 220, não só ar-condicionado, como alguns equipamentos ali no setor da cozinha também, né, na sala. Então, já é bacana pensar justamente em ter esses pontos estratégicos na sua residência, né, no seu comércio, deixar algumas tomadas ali projetadas já no 220. A compra desses equipamentos é mais barato para o consumidor, tá? Você vai numa loja, tem diferença de preço. Então, acaba que tem uma economia ali no ato da compra também. E assim, Luana, muitas pessoas também questionam, será que retirar assim, os eletrodomésticos da tomada, isso ajuda a economizar também? Geralmente os mais antigos, né, quando estava o tempo para chuva, né, vai que vai queimar, tira tudo da tomada. Mas isso ajuda também a economizar? Sim. Aí é outra questão, né, que eu falo que parece uma incongruência, porque o 220 para 127, a Luana falou que não muda, que consome a mesma coisa. E agora muitos acham que não adianta tirar nada da tomada, que não está gastando, mas isso é um fato. Realmente, se você deixar alguns equipamentos na tomada, ele acaba que está consumindo a energia. Então, principalmente televisores, micro-ondas, equipamentos de som, notebook, carregador de celular. É importante assim, olha, não estou utilizando naquele momento, tirar, né, o equipamento da tomada. Então, de fato, isso daí acaba também ajudando aí nessa questão da economia. Até porque a gente vê que muitos aparelhos agora, eles vêm com aquelas luzinhas de LED. Então, eles ficam acesos durante a noite, também ficam acesos durante o dia. Isso está gastando energia. Exatamente. Né? Por menor que seja, a gente pensa de uma forma individual, você fala, poxa, mas é tão pouquinho. Mas pega um conjunto, né? Um quarto ali. De uma residência, tudo, né, que está ligado ao mesmo tempo, né, nesse formato stand-by. Então, de fato, né, pode retirar da tomada, que vai trazer um pouquinho mais de economia. Luana, e sobre deixar os celulares carregando a noite toda, isso também aumenta o consumo de energia ou a partir do momento que ele dá lá o 100% ele para de puxar energia? Sim, são duas questões importantes, né, da gente trazer. De fato, pelos fabricantes, né, o carregador de celular, quando ele identifica que a carga já atingiu 100%, ele para de carregar. Mas o que acontece? Pode ser que naquele momento ali que ele carregou 100%, mas se o teu celular estava conectado à internet, estava ligado, vai fazendo alguma atualização de aplicativo, mesmo ele estando paradinho, ele vai consumir a bateria. E aí a bateria fica nessa, né? Desativa um pouquinho, daí daqui a pouco o carregador tem que ativar de novo para carregar. O ideal, a gente sempre fala, né? Olha, carregou,
já pode fazer a desconexão ali da tomada. Mas essa questão para trazer até uma segurança, que nós vimos há um tempo atrás, questão de celulares e baterias aí, né, que trouxeram alguns riscos de explosões e tudo mais, de forma geral, os fabricantes, isso já vem, chegou no 100%, ele vai parar de carregar. Mas acontece essa interferência, então, se possível, né, desative da tomada, não tem necessidade. Gente, então vamos ficar atento a isso. Ó, mas eu vou deixar o Instagram da Luana ali, ó, @luanaweber.eng, tá ali, ó. Porque lá ela dá várias dicas. Aqui chegaram algumas perguntas também perguntando sobre iluminação, os cuidados, que tipo de lâmpadas que tem que usar, mas tudo isso ela dá lá no Instagram dela, tá? De repente, se vocês verem algum assunto lá, sigam ela também, que a gente traz esse assunto aqui pra gente debater aqui nas tardes do Ver Mais, que é muito interessante esse bate-papo, que a gente sempre sai aprendendo daqui também. Gratidão, obrigado, Eu Luana. que agradeço, obrigada. E o povo interagindo lá avisa a gente pra você voltar pode aqui, deixar. tá bom? E você de casa, o que faz para economizar energia agora no verão? Porque usamos aí mais ar-condicionado, ventilador, geladeira na potência máxima e por aí vai, né? Então nós vamos passar algumas dicas aqui. Aliás, nós vamos conversar com a engenheira elétrica, né? Luana Weber, que vai passar essas dicas pra gente. Boa tarde, Luana. Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Bem? Muito obrigada. Justamente sobre isso, né? Agora, essa época do verão, acaba que a fatura de energia do consumidor vem um pouquinho mais alta, o pessoal se assusta e tem algumas dicas, né, que a gente pode estar deixando para o pessoal de casa. E quais que são, então, os principais erros que as pessoas fazem agora, Luana, achando que vão economizar energia e que, na verdade, acabam gastando mais? Exatamente. Algumas dicas, né, que a gente sempre traz é aproveitar o máximo possível a luminosidade natural. Então, o pessoal que está em casa, deixar as janelas, as áreas mais ventiladas, e as funções mecânicas de luzes, ar-condicionado, tentar dar uma desligada quando não tem ninguém no ambiente. Não precisa deixar o ar-condicionado ligado antes de você for utilizar aquele espaço. As pessoas às vezes querem deixar ligado para quando estiver no quarto já está refrigerado. Então tudo isso acaba gastando, né, mais energia. E alguns cuidados também ali no uso da dona de casa mesmo, né? Seja um ferro de passar roupa, seja um equipamento que você vai estar utilizando, uma máquina, até mesmo questão da cozinha. Hoje nós temos muito eletrodoméstico que são elétricos, o fogão de cooktop, um forno ali de indução também. Então, toda essa questão a gente consegue estar fazendo um planejamento para que você não consuma energia além do necessário ali nesse seu uso. E a gente sabe que no verão a gente acaba consumindo mais energia por causa desses itens, né? Mas como buscar, então, essa economia de energia? O que se pode fazer, Lu? A gente sempre dá as dicas primeiro, né? Pensando nessa questão de como que você está usando a sua energia de forma consciente. Depois, se você observar, olha, eu já tenho esse cuidado, Luana, eu já não deixo o ar-condicionado ligado, não uso chuveiro na potência mais quente. Tem algumas dicas que a gente esquece. Por exemplo, sabe aquele botão que regula a geladeira quando você está no modo inverno e modo verão? As pessoas esquecem de olhar essa regulagem, então acaba deixando a geladeira numa única regulagem o ano inteiro. E isso faz com que você acaba tendo um consumo maior de energia, né? Às vezes você aumentou ali numa época que estava mais quente e nunca mais regulou. Então sempre dá essa atenção também. Dimensionamento de alguns equipamentos, né? Nós temos alguns itens, voltando novamente para essa pauta do ar-condicionado, que a gente vê muito, que as pessoas acabam dimensionando de forma errada para os ambientes, então compram máquinas com uma potência menor do que o necessário para climatizar aquele ambiente, então ele precisa ficar ligado numa potência maior e por muitas horas para atingir uma temperatura que seja um conforto térmico para o cliente, né? Então a gente também pensa nessa questão ali de ajustes das máquinas. Então são algumas dicas que a gente consegue estar dando para o pessoal de casa. E assim, e para quem quer investir no ar-condicionado, falando desse bichinho que está sendo usado bastante ultimamente, né? Quais as dicas na hora da compra para ter esses cuidados na hora de economizar energia? É pelo espaço, porque às vezes a pessoa nem tem noção disso aí também. Exatamente. A gente fala em 12, 18 mil BTUs, acho que tem até de 24. Tem até maiores, inclusive, se for para algumas casas que tem aquela área gourmet maior, né? Então você pode colocar nas indústrias também. Que vão em cima, exatamente. Tem algumas dicas, né? Então, pensando assim, se você fez uma residência nova, né? E às vezes você já tem um acompanhamento de um profissional, um arquiteto, um engenheiro, a orientação desse profissional,
ele já vai te trazer qual é a potência para cada ambiente. Agora, pensando se você está querendo fazer uma troca de máquina ou nunca teve um ar-condicionado e está buscando fazer uma instalação em algum ponto, existe profissionais, justamente alguns desses que eu comentei. O mais certo seria procurar um engenheiro mecânico para fazer esse dimensionamento. Então, ele vai ser baseado, o cálculo, de acordo com a área daquele espaço e a quantidade de pessoas que ocupam aquele espaço. Então, veja como é diferente. Quando eu falo em colocar um ar-condicionado num quarto de casal e colocar um ar-condicionado numa sala de aula, a quantidade de pessoas é diferente, talvez o tamanho pode ser o mesmo, mas a quantidade de pessoas também vai influenciar nesse cálculo para eu saber a potência correta da compra. E aí, depois que você tiver esse valor, né, qual é a quantidade de BTUs necessária, você pode olhar outros itens também que vão facilitar ali na sua economia. Buscar equipamentos que tenham o selo do Inmetro, buscar equipamentos, talvez inverter, que é uma tecnologia também que traz essa questão da troca de ar, e olhar a sua instalação elétrica. A gente não pode esquecer dessa parte, que é a compatibilização da potência com a fiação e o disjuntor, para trazer também, além do correto funcionamento da máquina, essa questão da economia e da segurança está atrelado também com essa questão elétrica. E assim, e por que geralmente, Luana, os ar-condicionados eles vêm na voltagem 220? É para economizar já também? As pessoas, às vezes, elas se enganam um pouquinho, né, nessa questão do 220, do 127. De forma geral, a gente pode trazer que isso é um mito, mas as pessoas vão falar: Luana, mas eu já tive um equipamento e acabou que na minha fatura eu vi alguma diferença. Mas se eu for trazer uma explicação mais técnica, puramente matemática desse cálculo, é um mito, né? O 127, 220 acaba que tem o mesmo consumo. A única questão que é assim, quando você tem o aparelho 127, ele vai sobrecarregar uma única fase da sua edificação. O 220 já vai estar dividido ali em duas. Então, talvez para bitola de fio, vai ter uma economia na instalação da infraestrutura desse equipamento, mas não na questão de consumo elétrico, né? Está se tornando cada vez mais convencional ter alguns equipamentos no 220, não só ar-condicionado, como alguns equipamentos ali no setor da cozinha também, né, na sala. Então, já é bacana pensar justamente em ter esses pontos estratégicos na sua residência, né, no seu comércio, deixar algumas tomadas ali projetadas já no 220. A compra desses equipamentos é mais barato para o consumidor, tá? Você vai numa loja, tem diferença de preço. Então, acaba que tem uma economia ali no ato da compra também. E assim, Luana, muitas pessoas também questionam, será que retirar assim, os eletrodomésticos da tomada, isso ajuda a economizar também? Geralmente os mais antigos, né, quando estava o tempo para chuva, né, vai que vai queimar, tira tudo da tomada. Mas isso ajuda também a economizar? Sim. Aí é outra questão, né, que eu falo que parece uma incongruência, porque o 220 para 127, a Luana falou que não muda, que consome a mesma coisa. E agora muitos acham que não adianta tirar nada da tomada, que não está gastando, mas isso é um fato. Realmente, se você deixar alguns equipamentos na tomada, ele acaba que está consumindo a energia. Então, principalmente televisores, micro-ondas, equipamentos de som, notebook, carregador de celular. É importante assim, olha, não estou utilizando naquele momento, tirar, né, o equipamento da tomada. Então, de fato, isso daí acaba também ajudando aí nessa questão da economia. Até porque a gente vê que muitos aparelhos agora, eles vêm com aquelas luzinhas de LED. Então, eles ficam acesos durante a noite, também ficam acesos durante o dia. Isso está gastando energia, Exatamente. Né? Por menor que seja, a gente pensa de uma forma individual, você fala, poxa, mas é tão pouquinho. Mas pega um conjunto, né? Um quarto ali. De uma residência, tudo, né, que está ligado ao mesmo tempo, né, nesse formato stand-by. Então, de fato, né, pode retirar da tomada, que vai trazer um pouquinho mais de economia. Luana, e sobre deixar os celulares carregando a noite toda, isso também aumenta o consumo de energia ou a partir do momento que ele dá lá o 100% ele para de puxar energia? Sim, são duas questões importantes, né, da gente trazer. De fato, pelos fabricantes, né, o carregador de celular, quando ele identifica que a carga já atingiu 100%, ele para de carregar. Mas o que acontece? Pode ser
que naquele momento ali que ele carregou 100%, mas se o teu celular estava conectado à internet, estava ligado, vai fazendo alguma atualização de aplicativo, mesmo ele estando paradinho, ele vai consumir a bateria. E aí a bateria fica nessa, né? Desativa um pouquinho, daí daqui a pouco o carregador tem que ativar de novo para carregar. O ideal, a gente sempre fala, né? Olha, carregou, já pode fazer a desconexão ali da tomada. Mas essa questão para trazer até uma segurança, que nós vimos há um tempo atrás, questão de celulares e baterias aí, né, que trouxeram alguns riscos de explosões e tudo mais, de forma geral, os fabricantes, isso já vem, chegou no 100%, ele vai parar de carregar. Mas acontece essa interferência, então, se possível, né, desative da tomada, não tem necessidade. Então vamos ficar atento a isso. Ó, mas eu vou deixar o Instagram da Luana ali, ó, @luanaweber.eng, tá ali, ó. Porque lá ela dá várias dicas. Aqui chegaram algumas perguntas também perguntando sobre iluminação, os cuidados, que tipo de lâmpadas que tem que usar, mas tudo isso ela dá lá no Instagram dela, tá? De repente, se vocês verem algum assunto lá, sigam ela também, que a gente traz esse assunto aqui pra gente debater aqui nas tardes do Ver Mais, que é muito interessante esse bate-papo que a gente sempre sai aprendendo daqui também. Gratidão, obrigado, Eu Luana. que agradeço, obrigada. E o povo interagindo lá, avisa a gente pra você voltar pode aqui, deixar. tá bom?